Galera, antes de começar o vídeo, eu preciso mostrar para vocês um aplicativo muito bom para você que quer comprar e vender na internet de maneira fácil e rápida. O nome desse aplicativo é PopSci. Funciona tanto em Android como em iOS. Agora eu vou mostrar para vocês como esse aplicativo funciona. Bem, aqui está o menu do aplicativo. É muito fácil de encontrar o que você quer comprar e o que você quer vender também. Por exemplo, eu tiro uma foto aqui do item que eu quero vender. Em seguida, eu vou aqui na galeria. Próxima etapa. Aqui eu coloco o preço. Clique em próxima etapa. Seleciona a categoria. Clique em próxima etapa novamente. Como vocês podem ver, é muito fácil. O nome já aparece automático aqui. Eu clico em vender. E pronto, é muito simples. Bom, como vocês podem ver aqui, já está disponível para venda no Brasil todo. Agora é só esperar vender. E quem se interessou nesse maravilhoso aplicativo, o link para download está aqui na descrição, tanto para iOS quanto para Android. Absolutamente nada me faz esquecer o que eu vi naquela noite. Os horrores que vivi e a aparição daquele monstro que me traumatizaram a ponto de precisar fazer anos de terapia só para poder contar o que houve naquela fazenda. Olá, Elite Oculta. Me chamo Rogério. Tenho 34 anos. Trabalho como piloto particular de aeronaves. Um ramo distinto e até bem interessante de trabalho. Em anos de trabalho, eu já havia presenciado algumas coisas bem estranhas. Anomalias climáticas, aparições estranhas, coisas naturais e sobrenaturais. Mas existe uma grande diferença entre ver e ser atacado. Eu vou lhes contar a minha história e vocês tirem as suas conclusões. O que vou contar aconteceu em Manaus, em dezembro de 2013. Na ocasião, eu fui contratado por um fazendeiro para buscar suas filhas recém-chegadas do Paraná. Elas desembarcariam no aeroporto de lá e já embarcariam no avião para irmos para a fazenda. Fazenda essa que ficava a cerca de 400 quilômetros do centro urbano da cidade, em outro município. Eu estava nesse dia com um avião Cessna, cuja matrícula eu não posso divulgar por motivos particulares. Mas, diferente do que as pessoas pensam, os aviões turbo-hélices, principalmente os da Embraer e da Cessna, são ótimas aeronaves. Principalmente para avião comercial, são aeronaves incríveis, de fácil manutenção e baratas de operar. Mas eu não estou aqui para falar sobre a Oniônica. Porém, eu quero falar sobre o meu relato. Bom, as moças chegaram por volta de 3 ou 4 da tarde. Mas devido a um grande tráfego aéreo oriundo das altas temporadas de fim de ano, e também pela precipitação de uma má formação climática próxima ao aeroporto, só recebemos autorização para decolar lá por volta de 18 horas. E só foi possível a decolagem porque eu expliquei para a torre que iria para uma fazenda particular e que não sabia sobre as condições para pouso
e poderíamos perder as chances de pouso limpo. E com muito custo, decolamos numa brecha entre uma decolagem e uma aeronave regional que seguira na mesma direção que nós, o que de certa forma nos ajudaria a não nos perder, pois o tempo estava ficando fechado com muitas nuvens baixas, o que faria com que voássemos os primeiros 300 quilômetros acima das camadas das nuvens. Eu havia pedido ao controle de solo para encher o tanque no máximo, pois se caso eu não encontrasse a pista, eu poderia retornar à aeronave de origem usando a orientação por equipamentos. Bem, quando chegamos no ponto de descida, eu avisei ao controle de tráfego que iria para o modo visual e que ligaria o transponder em modo SOS para caso houvesse algum imprevisto. Balancei as asas da aeronave em sinal de agradecimento ao avião que estava do meu lado, e então iniciei a descida. A lua cheia era imensa naquele céu sobre a camada densa de nuvens. O emissor de rádio captou um sinal local de orientação de rádio com o nome da fazenda, o que me alegrou, pois pelo menos assim eu sabia que tinha orientação para pouso. Mas algum motivo que até hoje eu não consigo explicar, algo ainda me incomodava. O meu coração estava apertado e a minha respiração pesada. Lembro que a minha finada mãe sempre dizia que o coração sabe coisas que o próprio universo não sabe. E naquela noite, o meu coração dizia que eu deveria voltar para o aeroporto. Porém, aquela altura não dava mais. Eu vi ao longe algumas luzes de sinalização que indicavam a pista de pouso. Era por volta de 7 da noite, quando me aproximei para o pouso. Acionei o aviso de poltronas e cinto para as minhas ilustres passageiras. Tentei por vezes o contato com o solo, mas a resposta era sempre silêncio de rádio. E por medo de não saber quais as condições de pouso, eu acendi as luzes de apoio do avião. Baixei o trem de pouso, baixei os flaps e fiz uma passagem baixa para ver as condições da pista. E foi quando comecei a estranhar algumas coisas. A pista em questão estava vazia, sem nenhum carro ou pessoa aguardando as nossas passageiras. O galpão, que parecia servir como estacionamento de aeronave, estava aberto, mas nem sinal de aeronave estacionada. E para completar, na cabeceira de cima da pista, parecia ter um animal solto. Um animal grotesco e estranho que parecia não ser deste mundo. Era uma criatura grande e muito estranha, com bastante pelos pelo corpo, olhos amarelos e dentes sobressaltados. Mas exceto isso, não parecia ser nada absurdo. Baixei um pouco mais a aeronave na direção do animal, a fim de assustá-lo. E depois da primeira passagem, eu decidi pousar. Fiz um círculo em volta da pista e sobrevoei uma área de mais ou menos uns 30 quilômetros para poder realinhar com a pista de maneira segura. Aquela noite ventava muito, e por isso eu não fui tão longe para alinhar a aeronave. Os avisos sonoros do avião diziam que eu estava muito baixo e muito lento. Comecei a me aproximar e já estava quase tocando a pista. E por ser uma pista muito grande, eu decidi fazer o toque mais tardio. Eu já estava a mais ou menos uns 10 metros do solo, a uma velocidade de 180 km do chão. Então, ouvi gritos das passageiras. Porém, naquele momento, eu não poderia ver o que era. E como eu estava muito baixo e muito lento, eu, erroneamente,
decidi pousar um pouco mais adiantado. Senti um impacto forte no chão, como se algo tivesse acertado o avião muito forte. O manche de controle vibrou. Luzes vermelhas acenderam no painel, indicando que havia algum problema com os trens de pouso. Naquela altura, não dava para arremeter. Eu só tinha mais 500 metros de pista. Avisei aos passageiros que o pouso seria difícil e de emergência. E a esse momento, eu já havia avisado a torre de controle. Toquei o solo devagar e coloquei o trem de pouso em potência máxima. Pouco tempo se passou, até que um carro apareceu para buscar os passageiros. E como eu não conhecia ninguém na região e ainda precisava cuidar de alguns procedimentos no avião, eu acabei dispensando a carona e fiquei na aeronave para cuidar de tudo. Bem, já eram quase 8 horas da noite, quando depois de acionar os controles aéreos e pedir ajuda, eu ouvi algo correr no lado de fora do avião. E por estar com medo de serem pessoas querendo saquear o avião em busca de possíveis bagagens e coisas do tipo, eu corri para a porta do avião para fechá-la. E o que vi naquela noite foi de tremer as pernas. Uma criatura grande de olhos amarelos, com a cara deformada e muito peluda, estava do lado de fora, em cima de uma das asas do avião. Aquilo parecia farejar o ar. Acho que por conta do cheiro forte de diesel que tinha vazado de uma das asas do avião. A criatura não sentiu o meu cheiro, mas isso não evitou que aquela coisa me visse, e além disso, ele ouviu o som que eu fiz puxando as correntes. A porta já estava quase fechada, quando aquela mão peluda segurou a porta, e eu vi os dedos daquilo segurar a porta e puxar ela de volta. Para quem não sabe, essas portas têm um sistema hidráulico para ajudar a abri-la e para mantê-la fechada durante o voo. Esse sistema só permite que a porta seja aberta em solo após ela completar o procedimento de fechar. Mas aquela coisa não só segurou a porta, como também reabriu a mesma. O som de fungados e urros e alguma coisa que parecia um grunhido grave como um leitão grande. Isso misturado ao som do metal retorcendo e os compressores de ar estourados com a pressão que aquilo fez para abrir a porta. Tudo isso até hoje me aterroriza. Eu me levantei de perto da porta e corri para a cabine, na esperança de me salvar. Tranquei a porta da cabine e a criatura entrou no avião. Eu podia vê-la pela câmera do salão de passageiros. E aquilo estava todo desengonçado, rasgando as poltronas e dando patadas nas janelas. E por ser muito grande, aquela coisa não conseguia se locomover direito. Mas mesmo assim a sua força descomunal era aterrorizante. A fera arrancou a geladeira do avião e comeu todos os salgados que tinham ali. E continuou a revirar o avião. Era uma questão de tempo até que aquela coisa me visse ou sentisse o meu cheiro na cabine do piloto. Então eu acionei o transponder do avião. Assim, as autoridades saberiam que eu estava precisando de ajuda. Então, foi aí que eu tive uma ideia. Uma ideia idiota, mas que poderia funcionar. Pelo comando que havia na cabine do piloto, eu abri o compartimento de cargas do avião. Então, saí devagar pela janela de emergência da cabine. Fui caminhando devagar pelo lado de fora, a fim de não chamar a atenção da criatura. Mas foi em vão. Eu vi aquilo parar de mexer nas coisas dentro do avião.
Decidi me erguer um pouco e olhar pela janela. Então, vi a criatura erguer a cabeça e farejar o ar. E virou-se para a porta por onde aquilo tinha forçado a entrada. Se aquilo saísse e me visse entrar no compartimento, eu estaria morto. Entrei no compartimento e, quando fechei a porta, senti o solavanco daquela coisa saindo da aeronave. A criatura era tão pesada que, quando saiu do avião, ele fez um som de metal se contorcendo novamente. Achei que o avião iria se partir por tanta pressão nas estruturas. Fiquei ali no bagageiro quieto, rezando por horas, enquanto aquela criatura rondava pelo avião. Aquilo parou de frente ao compartimento onde eu estava e começou a arranhá-lo como se fosse abri-lo. Comecei a gritar por Deus e por todos os santos. E parece que as minhas orações foram atendidas, pois neste momento eu escutei um tiro. E ao julgar pelos gritos e urros da coisa, com certeza aqueles tiros o havia acertado em cheio. Bem, ainda não sei se a torre acionou as autoridades locais para virem ao encontro da aeronave, ou se as passageiras que eu levava haviam acionado os capangas da fazenda. Em seguida, eu ouvi uma voz perguntando se tinha alguém ali. Abri o compartimento e desci agradecendo a Deus por aquelas pessoas estarem ali. Eram 2 policiais que acredito que era da polícia local. Um deles me disse que aquela criatura era um lobisomem e que tinha tempo que aquela coisa estava na região e que não pedia apoio de outras instituições por medo de ser afastado da polícia por impossibilidade mental. Depois disso, eu contei a todos sobre os meus relatos. Mas adivinhem, eu fui afastado e tive o meu breve suspenso, pois, segundo os psiquiatras, eu apresentava surto de esquizofrenia psicótico devido ao trauma de um pouso forçado. Mas essa é a minha história, e acreditem quem quiser. Eu sei que o que passei foi real, e por isso eu decidi trazer aqui para vocês. Boa noite.